Shalom, shalom, boa tarde. Vou ler mais uma vez o livro A Outra Face 2. Tudo que o sistema religioso não quer que você saiba, do Moré, João Alves Correia. Vou ler o estudo A Pedra Rejeitada. No Novo Testamento, Jesus alega de forma explícita e implícita muitas coisas sobre si mesmo. Lemos que em certo momento da sua carreira como pregador, ele teria dito: "Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos." Mateus 21, 42 e 43. Assim é natural pensarmos que ele falava de si mesmo como esta pedra mencionada em sua prédica, aproveitando-se da ideia de que aquela pedra teria sido rejeitada pelos construtores, o que seria o mesmo que dizer que os judeus seriam esses construtores e que esses não o desejaram como Messias. Mas de que texto Jesus estaria citando? Exatamente do Salmo 118, 22, no qual lemos: Even ma'asu abonim aitá lerospina. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal pedra angular. À primeira vista, uma alusão perfeita que se encaixaria com exatidão às pretensões de Jesus e que até justificaria a situação em que se encontrava. De fato, os judeus em geral e a nação judaica em geral não o acatou como Messias. Mas isso também foi assim com vários outros supostos Messias que surgiram dentre o povo. Por isso acreditamos que seja válido um estudo sobre esta passagem em seu contexto natural, para que depois possamos entender por que Jesus a teria usado. Uma breve análise do contexto desse Salmo 118 nos fará ver em definitivo que o mesmo não alude a uma pessoa em si, mas sim a um povo. Vejamos, nos versos 2 e 4, nas versões em português, o salmista conclama Israel, a casa de Arão e os que temem ao Criador, para que proclamem sua eterna bondade. Do verso 5 ao 7, temos uma narrativa em primeira pessoa em termos de representatividade. E como sabemos disso? Ora, o salmista destaca três classes de pessoas: Israel, a casa de Arão e os tementes a Hashem, como os personagens principais de seu salmo. Esses são representados sob forma singular, por aquele que despedaça as nações, todas as nações que ousam cercá-lo. Verso 10. Não se pode imaginar naturalmente um único homem cercado por todas as nações. Porém, o tema de Israel cercado por todas as nações e oprimido por elas é bastante recorrente no Tanar. Zacarias 12, versículo 9, 14, versículo 2, etc. Assim, é mais do que óbvio que o Salmo alude a uma nação, a nação dos justos. Verso 15. Chegamos assim a duas passagens cruciais para a correta compreensão desse Salmo, os versos 17 e 18, que dizem, na verdade, uma só e única coisa: o personagem principal desse Salmo não morre. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Logo, se alguém vê nesse salmo uma única pessoa que passa por sofrimentos e acaba morrendo, por certo não estará em sintonia com o objetivo do salmista. Antes estará interpretando a passagem em desacordo com a sua real intenção. O que percebemos aqui, amparados pelo contexto, que o salmo narra o destino de um povo que as nações tentam destruir. Esse povo não morrerá, não será extinto. Muito pelo contrário, despedaçará seus inimigos. Esse povo, segundo as fontes tradicionais, é exatamente o povo de Israel. Porém, como está certo disso, e não cometeram injustiça contra as alegações de Jesus e de todo o Novo Testamento? Estudando com atenção os detalhes do texto. Primeiro é importante que se analise as palavras-chave da passagem: pedra, edificadores, pedra angular. Para isso, façamos um paralelo entre essas palavras e o seu sentido em outras partes do Tanar, a Bíblia judaica. No contexto bíblico, quando falamos de pedras, edificadores e pedra angular,
angular ou pedra fundamental, é inevitável que associemos isso tudo ao mais famoso evento de construção da história do povo judeu, que foi, inegavelmente, a edificação do templo. Mas de que templo especificamente? Parece que temos uma referência a uma pedra angular ou pedra fundamental em outro livro bíblico, Zacarias. Vejamos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. Zacarias 4, verso 7. Esta referência é bem direta. Mas e quanto à rejeição a esta pedra angular? Como isso se cumpriria naqueles dias da edificação do segundo templo? Sabemos que os que construíram o segundo templo passaram por grandes dificuldades e infortúnios nas mãos dos que se opunham à sua edificação. Entre os que procuraram impedir a obra, podemos citar os samaritanos, Esdras 4, versículo 24. Esses pediram permissão para ajudar nos trabalhos do templo, porém Zorobabel os rejeitou e por isso os samaritanos, frustrados, passaram a difamar os judeus diante dos soberanos persas, até que finalmente a construção foi forçada a parar. Isso até o segundo ano de Dario, Esdras 4, 24. Aqui percebemos porque o texto de Zacarias 4, 7 fala de um grande monte diante de Zorobabel. O grande monte representa aqui essas dificuldades e oposições pelas quais ele teve que passar para garantir a edificação do lugar sagrado. Igualmente havia ainda a tristeza e as lamentações daqueles que, tendo testemunhado os dias de glória do primeiro templo, passaram a desprezar o começo simples daquela construção. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já idosos que viram a primeira casa choraram em altas vozes quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Esdras 3, verso 12. Este momento triste foi registrado e censurado em Zacarias 4:10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão vendo a pedra da distinção na mão de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Assim reunimos condições de identificar claramente de quem o Salmo 118, 22 está falando. Zorobabel é uma tipificação do povo justo em Israel, que foi levantado por Hashem para a edificação do segundo templo. Sofreu muitas pressões dos antagonistas samaritanos e de governadores das províncias vizinhas e teve que suportar o desprezo de muitos de seu próprio povo, que ressentiam-se dos começos humildes da construção. Porém, a profecia de Zacarias nos mostra que a pedra angular, a pedra principal da edificação, estaria em suas mãos, e a pedra da distinção, ou seja, um prumo, estava também em suas mãos, sob seu controle. Ele começou e assim completaria aquela obra. Ele representa a pedra rejeitada pelos edificadores e que acabou se tornando a pedra fundamental do grande edifício sagrado. Entre os edificadores que desprezavam Zorobabel, esta pedra fundamental, estavam aqueles que choraram ao ver o início simples do templo e até mesmo os samaritanos, que de alguma forma estavam vinculados historicamente ao povo de Israel. O verso 18 diz que Hashem castigou muito o personagem principal do Salmo, porém não o entregou à morte. A partir daqui, percebemos que o foco central passa a ser toda a nação justa de Israel, pois segundo o Talmud, tratado Berahot 5a, Hashem concedeu a Israel certos dons e bênçãos, mas nunca sem sofrimento. Mesmo o exílio serve aqui como um paradigma disso, pois esse sofrimento da dispersão visa purificar Israel e prepará-lo para o mundo vindouro. Após toda a opressão e angústia, aquela pedra angular rejeitada, desdenhada, torna-se, no entanto, Rosh Piná, ou seja, a pedra angular da esquina. Iov, Jó 38, verso 6, que sendo colocada sobre a base, sustenta e protege o edifício majestoso, o emblema do poder e dignidade que Israel alcançou no meio dos povos por profunda humilhação. Que il e delitzes.